Bom, glória a Deus. Eu quero bem rapidamente colocar para vocês aquilo que Deus falou bem muito forte no meu coração em Colossenses 1, no versículo 10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, eu estava lendo esse versículo, eu quero ser breve, mas eu quero que você, como um adorador, como aquele que Deus, você acredita, você entende o quanto que é valioso o teu ministério, o teu chamado, aquilo que Deus colocou na tua mão, amém? Há tem pessoas que não entendem, e nós só não valorizamos o que nós não entendemos. Porque quando nós entendemos, a gente começa a valorizar, né? Você já comprou uma coisa falsa e aí você deixou de lado, né? Mas fala, isso é falso mesmo, isso não tem valor, né? Agora, você já comprou algo assim que lhe custa, sabe? Algo que lhe custou dinheiro, lhe custou algo importante. O que você fez? Automaticamente você começou a cuidar, sim ou não? Quem já comprou aquele, sei lá, um aparelho e deixou aquela proteçãozinha lá, não vou tirar essa proteção, senão vai arranhar, né? E aí, com o tempo você vai acaba arrancando. Mas o que é isso? É nós valorizarmos, primeiro, quem somos em Deus. Você precisa valorizar quem você é em Deus. Você precisa valorizar o teu chamado com o Senhor, valorizar mesmo, sabendo que o teu chamado foi pago um preço muito alto, amém? Muito valioso, e isso é muito sério. Então, você precisa valorizar o teu chamado. Segundo, você precisa valorizar tudo aquilo que Deus confia na tua mão. Todo o trabalho que Deus te dá, na obra e em todas as coisas. Por quê? Porque isso é valorizar. Quando você valoriza, você dedica tempo, sim ou não? Quando você valoriza, você protege, não é assim? Quando você valoriza, não tem barreira. E não tem cansaço que vence, não tem preguiça que vence, né? Nem o tempo vence quando você valoriza. Por quê? Porque você faz, quando você valoriza, você faz remir o tempo. E você começa, então, a gerar frutos, gerar resultados. Isso é muito sério. Amém? Quando a gente valoriza, sabe o que acontece? Nós, em terceiro, nós não perdemos. Nós podemos até aparentemente perder algo, mas é muito difícil nós perdermos aquilo que a gente valoriza. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: cuide da tua coroa para que você não seja roubado, para que você não perca ela. Você precisa cuidar da coroa que Deus te deu. E esse versículo tem alguns segredos chaves, né? Por quê? Porque ele fala exatamente assim, que, primeiro, que nós possamos andar dignamente diante do Senhor. O que é nós sermos dignos? Né? É nós termos direito. É nós sermos, não só nós valorizarmos, como nos dedicarmos àquilo que é do Senhor. Como é que eu posso fazer a obra do Senhor indignamente? Como é que eu posso fazer o ministério do Senhor e não me preocupar com uma vida em santidade? Isso não combina. Nós não estamos falando que nós fazemos parte de um grupo ou de uma companhia de dança. Não. Nós fazemos parte de um ministério sagrado da obra do Senhor. Então, guarda isso. O ministério que Deus te deu é um ministério sagrado. Sagrado está ligado a santo, a santidade. Então, nós não podemos menosprezar aquilo que é andarmos dignos diante do Senhor. É nós valorizarmos a santidade. É nós valorizarmos aquilo que é santo.
Ah, mas eu já vi pessoas que não estão nem aí com a santidade e fazem a obra do Senhor. Queridos, cada um dará conta ao Senhor. Nós não somos juízes. Nós amamos e nós ministramos, mas nos há uma responsabilidade de nós andarmos em santidade, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E, queridos, eu estou ministrando isso porque Deus queimou meu coração, porque quando, aqui no livro de Colossenses, o escritor fala, olha, ande dignamente. Aqui é um segredo espiritual, para que nós possamos andar diante do Senhor de cabeça erguida, de um modo transparente, porque, queridos, do homem, nós podemos enganar homens? Pode, você pode enganar quem você quiser, ou tentar. Mas a Deus nós não enganamos, porque Ele conhece o profundo do nosso coração. Então, está na hora de nós guardarmos essa palavra e termos mais uma coisa que se chama temor. Temor à obra do Senhor, temor ao ministério, temor ao chamado. Queridos, nós estamos no altar de Deus. Nós ministramos para a igreja do Senhor. E se eu for fazer algumas perguntas para você, e para mim, que eu faço essa pergunta para mim, tá? Eu te falaria, quem somos nós para estarmos diante do Senhor ministrando a igreja? Quem somos nós? Será que nós merecíamos? Será que nós somos dignos? Será que verdadeiramente nós temos vamos dizer assim, esse tanto privilégio de estar diante da igreja? Queridos, que nós possamos, e chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, entrar no lugar santo com choros, com gemidos, com lágrimas, com panos de saco. Por quê? Porque o altar do Senhor não é brincadeira. E agora, nós temos visto muitas coisas, até pela internet. Esse dia eu ia postar uma coisa, aí eu falei, não vou postar, não é fácil esses dias. São dias difíceis. Por quê? Porque, muitas vezes, uma pessoa despreparada e que não tem temor ao Senhor posta algo e alcança milhões de pessoas. Eu estou falando do ministério de louvor, de dança, de artes. Só que são coisas que não é coerente aquilo que é a palavra. E o que acontece? Alcança muitas pessoas. Agora, claro, há muitas pessoas que têm consciência e olham aquilo e falam, não, isso não cola. Mas existem pessoas inocentes que vão olhar aquilo e vão achar que aquilo é normal. Então, que nós possamos andar dignamente diante do Senhor. Amém? Fazer sempre uma autoanálise no nosso coração, uma autoanálise para ver se aquilo que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor. Amém, queridos? Acho que eu coloquei muita luz agora. Peraí. Amém? E isso é muito importante e muito sério. Colossenses 1:10, eu li o quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Aí, olha isso, queridos, olha esse versículo, vírgula, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Queridos, coloquei de novo aqui no nosso chat. Agradar ao Senhor é fazer o que Ele gosta. É fazer aquilo que está sendo coerente com a palavra de Deus. E, queridos, aquilo que é coerente dá fruto. Aquilo que é coerente, ele persevera, ele tem continuidade. Então, nós precisamos desejar agradar ao Senhor. Amém? Hoje vou para a academia. Sempre eu procuro ir. E eu estava falando para o Senhor que eu estava bem cansado. Eu falei, Senhor, me dá força para ir para a academia, porque eu preciso ter resistência. E para que eu possa fazer o seu ministério melhor. Eu fiz essa oração hoje para o Senhor, por exemplo. Foi uma oração bem sincera para esse Senhor me dar força.
porque eu preciso ir. Eu não posso ficar sedentário. E eu fui. Então, são as pequenas coisas que faz a gente agradar a Deus. Amém? Então, coloca aí, guarda isso no teu coração e fale sempre, Senhor, que eu possa te agradar. Que o que eu faça possa te agradar. Que seja uma oração. Fala isso para Deus. Pede isso para o Senhor. Amém? E aí ele põe mais uma vírgula. Vou ler de novo. Para que possa dignamente diante do Senhor, dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, vírgula. Terceiro, Marco. Primeiro, andar dignamente. Segundo, agradar ao Senhor. Terceiro frutificando em toda boa obra. Queridos, é o seguinte. Frutificar, o que é frutificar? Vou perguntar para você. O que é frutificar no ministério de dança? O que é que para você dá fruto? Né? Você é um líder. E nós temos que pensar nisso. Então, quais devem ser os nossos pensamentos? Quais devem ser os nossos pensamentos? Como é que eu vou frutificar em toda boa obra? Eu vou frutificar em toda boa obra quando nós geramos resultados. E, queridos, o que mais nos alegra são os resultados do nosso ministério. Então, vamos citar alguns exemplos, amém? Vamos citar alguns exemplos do Ministério de Dança. O que é frutificar, assim, diretamente no ministério? Vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, frutificar é nós crescermos. Sim, claro. Mas eu não me importo com números, eu me importo, eu quero salvar vidas para Jesus. Eu quero que mais pessoas adorem ao Senhor. Então, nós temos que se preocupar em crescer. Eu estava na sede e nós temos ali cerca de 15 líderes. E nós, domingo, levantamos mais um líder. E eu falei, nós vamos ter que levantar mais um líder, porque nós temos tido um tempo de crescimento no ministério da sede. Mas para nós sermos mais, crescermos, nós precisamos ter mais liderança, mais líderes que estejam em dignidade, e sejam dignos, estejam aquilo agradando ao Senhor. Então, dar frutos é ter crescimento. Dar frutos no nosso ministério é nós também crescermos na parte técnica. Sim ou não? Claro. Nós precisamos avançar, crescer, dar ferramentas, né? Tanto na parte coreográfica como na parte corporal. E, queridos, é tão difícil. Às vezes nós vemos muitos ministros de dança que não se importam em crescer tecnicamente. Isso não dá para entender. Não dá para compreender. Como eu faço a obra do Senhor e eu não desejo crescer na área artística? É incoerente ou não é? É incoerente. Só que isso eu discerni durante a minha caminhada que o quê? Para ter crescimento, nós precisamos tirar da terra, vamos pensar ali na parábola de uma planta, as ervas daninhas, as sujeiras, as pedras. Temos que dar adubo, temos que dar alimento, temos que regar. Então, nós precisamos se preocupar em ter um crescimento artístico também. Isso é muito importante. Amém? E nós temos que trabalhar nisso. Ter crescimento e dar frutos é quando nós olhamos o ministro de dança ser um aspirante, um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, ele crescer na obra. Amém? Isso é ter fruto. Eu fico muito feliz quando eu faço um casamento de um ministro de dança ou de uma ministra de dança. E eu já fiz vários, graças a Deus. Né? Por quê? Porque eu vejo que o Ministério de Dança serviu para também ser uma base de formação. Isso é fruto. A gente não forma, a gente não é uma academia de dança. A gente é uma academia de dança para formar um monte de... Não, não é. Nós somos um ministério que forma pessoas, servos de Deus, que é o outro fruto, que forma famílias. Eu fui formado assim. Eu fui formado na obra do Senhor para que a minha família fosse uma bênção. E, graças a Deus, a minha família é uma grande bênção. A minha esposa, meus filhos no altar, minha esposa é uma pastora,
E eu cresci no ministério de dança. Eu aprendi no ministério de dança a ter dignidade. Então, no meu emprego, como muitos sabem, eu tenho uma assessoria esportiva nas empresas, nos trabalhos que eu faço, graças a Deus, eu sou muito bem sucedido. E também nessa área de ator, os dublês de ação que eu faço, para sustentar minha casa e minha família, graças a Deus. Então, eu vejo que o ministério dar frutos, ele engloba muita coisa. E Deus te chamou para dar frutos em toda boa obra. E Deus te chamou para você viver. E eu quero também profetizar que você vai ter um tempo de muitos frutos e que você vai ver os seus discípulos, os seus liderados ou o seu ministério dando muito fruto em nome de Jesus. Amém? Frutificando em toda boa obra. Então, eu ando dignamente. Olha, esse versículo é recheado de coisas, né? Quando eu ando temendo a Deus. Eu agrado ao Senhor quando eu oro e busco só aquilo que eu sei que vai agradar a Deus. E a gente sabe o que vai agradar a Deus. E a gente sabe o que vai desagradar também. Sabe? Mas nós vamos falar não para aquilo que desagrada. E vamos agradar a Deus. E nós vamos buscar, em terceiro, o quê? Frutificar em toda boa obra. Dar frutos. Fazer o melhor. Realizar. Investir. Seja o que for. O melhor para o Senhor. Esse tem que ser o nosso lema. O excelente para Deus. Para o Senhor, eu quero o melhor. Eu quero o excelente. Porque eu faço a obra para o Senhor. Amém? E é assim que tem que ser o nosso pensamento. Amém? Segundo Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, oficial, ministro de dança, ministro de louvor, que não tem nada de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma condição espiritual, porque aqui esse versículo que nós estamos meditando em Colossenses 1,10 diz assim, vírgula, e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, nós precisamos, como um corpo, você percebe que nós somos uma família de adoradores? Nós somos diferentes. Nós temos a galera do hip hop, nós temos a galera do balé clássico, da dança contemporânea, nós temos a galera que gosta do zoe dance, outros que mais gostam dos adereços, não importa. Nós somos uma família de adoradores. Agora, o que mais nós precisamos é crescer no conhecimento de Deus. Conhecer mais a Deus. E esse é um segredo espiritual. Porque, queridos, no dia da tua luta, é o teu conhecimento de Deus que vai fazer você permanecer. No dia da sua aprovação, é o teu conhecimento de Deus que vai fazer você permanecer. E o Senhor deseja, em nome de Jesus, que a gente tenha esse entendimento em nome de Jesus. Amém? E que a gente possa, em nome de Jesus, viver Efésios 6,7, que eu disse para vocês. Guarda aí quem quiser anotar, Efésios 6,7, diz assim, servindo de boa vontade para o Senhor, e não para os homens, e não como aos homens. Eu faço honrando a Deus, e assim eu honro a todos os que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, queridos, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa crescer em conhecimento, que nós possamos crescer ministerialmente. E eu tenho certeza que enquanto mais você desejar fazer a obra de Deus, em tudo Deus vai te honrar. Eu tenho visto, assim, em tantas pessoas, na minha vida, em muitas pessoas, um cuidado de Deus muito especial. E eu, assim, particularmente, eu tenho visto e conhecido esse Deus, um Deus, sabe, cuidador, não sei se é assim que fala, um Deus que ama, que cuida em detalhes. E você pode ter certeza que enquanto você faz a obra do Senhor, o Senhor está cuidando de você em nome de Jesus. Amém? Enquanto você faz a obra do Senhor, o Senhor está cuidando dos detalhes. Amém? E Ele não vai te deixar faltar nada e vai te honrar. Mas nós precisamos ter temor ao altar.
nós precisamos, lembra que eu falei no começo? Valorizar o que Deus nos deu. E não podemos deixar nada assim ser feito de qualquer jeito. Que o Senhor faça essa palavra entrar no teu coração. Em nome de Jesus, o teu ministério frutifique em toda boa obra. Em nome de Jesus, que você dê frutos a tempo e a fora de tempo. E que você, em nome de Jesus, possa crescer em conhecimento de Deus. Você possa conhecer esse Deus de amor, esse Deus feliz, esse Deus de justiça, esse Deus que honra os seus filhos, que protege os seus filhos. E, em nome de Jesus, eu profetizo com ousadia o tempo do maior crescimento do teu ministério. Receba esta palavra. Você que estava desanimado, você que estava cansado, você que não via mais esperança, e você que estava a um fio, eu declaro em nome de Jesus, receba o renovo, porque o Senhor conhece os que são seus, e o Senhor conhece o teu coração. Receba em nome de Jesus essa palavra, levanta e anda, porque Deus tem mais para você em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O altar renova a tua vida. O altar renova o teu ministério. Vai para o altar. Vai buscar Deus. Leva a tua casa, leva a tua família. Vai cuidar daquilo com zelo. Aquilo que Deus te deu com maior zelo. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos num tempo muito especial. E eu creio que Deus está fazendo já grandes obras e vai fazer ainda muito mais em nome de Jesus.